Graça e paz, irmãos, nesse dia de confinamento, mais um dia de confinamento e agora hoje em especial em jejum e oração, eu resolvi passar a mensagem para vocês mais cedo, para que ajudem vocês nessa caminhada de conseguir passar bem esse dia de jejum e oração. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmos 121, que diz o seguinte: Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo o sempre. Amém? Bem, na epígrafe do texto que vocês estão lendo aí, vocês vão ver um termo dizendo cânticos de degrau, cântico de subida, ou cântico de romagem. Vocês vão ver uma nomenclatura dessa aí. O que quer dizer isso? Eram cânticos que os israelitas usavam no caminho, na trajetória. Todos os anos, na época da Páscoa e nas outras festas judaicas, né, os judeus se dirigiam para Jerusalém, né? E nessa trajetória, né, eles usavam esses cânticos, eles cantavam esses cânticos. Por isso que o nome cântico de romagem, da palavra romagem que provém a palavra romaria. Romaria não tem nada a ver com Maria, mas sim de romagem. Romaria vem de romagem, né? E eles usavam esses cânticos para no caminho, na trajetória, adorar a Deus na caminhada, tá? E cântico de subida ou cântico de degraus, por quê? Porque sempre se falava, vamos subir a Jerusalém. E o templo estava no Monte de Sião, né? Em cima do Monte de Sião, então haveria que subir realmente. Então por isso que cântico de subida ou cântico de romagem. Aí o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. É como o peregrino, o salmista era um peregrino, que ele chega ao pé de um monte no meio da trajetória, né, da sua trajetória, e ele chega ali e ele começa a observar o obstáculo, o enorme obstáculo que está na sua frente. Era um obstáculo que ele havia de vencer, é um obstáculo que ele havia de superar, né? E ele olha aquele monte de baixo a alto e ele pergunta: quem vai me socorrer nessa subida? A subida é muito íngreme, as pedras são escorregadias, o caminho é muito estreito. Há muitos perigos nessa trajetória aí, nesse caminho, nessa subida, há muitos perigos. Quem vai me socorrer? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que ele fala os céus e a terra? Porque é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas. É Ele que vai fazer essa operação de socorro. Ele dá uma resposta carregada de convicção, uma resposta carregada de segurança. Olha, é o meu Deus que vai me socorrer, eu estou seguro. É uma resposta de tranquilidade. É uma resposta: eu estou tranquilo, porque Deus irá me socorrer, né? Essa resposta que ele dá é uma resposta que significa que aquele obstáculo vai ser vencido.
É uma resposta que significa que Deus cuidará de nós e nos fará vencer. É uma resposta que significa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso que significa essa resposta. Aí o salmista, ele lança mão de 4 promessas. 4 promessas da parte de Deus para abalizar essa segurança, essa convicção, essa tranquilidade, abalizar a sua vitória antes mesmo dela acontecer. Aí primeiro, ele fala, em outras palavras, que o Senhor guardará a sua estrutura. Diz assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Não deixará vacilar o teu pé. Ou seja, as suas passadas serão firmes. Os seus tornozelos não torcerão. Não se quebrarão os seus tornozelos. A sua subida ou a sua descida estará repleta de tranquilidade e segurança, porque o Senhor está estruturando o seu corpo. Não haverá acidentes, não haverá surpresas, sabe? O Senhor está contigo. E mais, aí o salmista vai mais longe e ele diz assim: olha, sabe quem é que está te guardando? Sabe quem é que te guarda? Quem está te estruturando, que não deixa a sua estrutura ruir, ou torcer, ou vacilar? Sabe quem é que faz isso? É aquele que não tosqueneja, aquele que não cochila, aquele que não vacila, aquele guarda fiel. O Senhor, queridos, é a nossa fonte fiel de socorro e bênção. E Ele não vai deixar com que a nossa estrutura venha vacilar. Eu gosto muito quando o Salmos 25, a partir do verso 8, diz assim: bom e reto é o Senhor, porque Ele ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. E todas as veredas do Senhor são misericórdias e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Ou seja, vamos ler de trás para frente. Aqueles que guardam os consertos e os testemunhos do Senhor serão detentores da sua misericórdia, da sua verdade. Ele ensinará o caminho certo, ou seja, Ele pegará os teus pés passo a passo e colocará durante ali a trajetória. Não haverá pedras falsas, não haverão pedras falsas, não haverão percalços que vá te jogar embaixo, que vá te molestar, que irá te destruir. Segunda promessa: o Senhor te guardará das intempéries. Olha o que diz. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O que ele quer dizer com isso? Que o Senhor, a sombra, na nossa sombra, é a única coisa que não desgruda de nós. Você pode ir para onde você for, havendo uma luzinha, há uma sombra. E se é uma sombra, ele está ligado em você. O que o salmista está querendo dizer quando ele diz que o Senhor é a nossa sombra? É que o Senhor não desgruda de nós. O Senhor não nos deixa 1 milímetro sequer. Ele tá em nós, Ele está grudado em nós, sabe? Ele não nos abandona em momento nenhum.
né? Ele não nos abandona em momento nenhum e Ele nos guardará em tudo. E o salmista agora lança a mão do que aconteceu no deserto quando os filhos de Israel saíram do Egito e foram para a terra prometida. Quando eles entraram para o deserto, o Senhor se fez uma nuvem espessa durante o dia, na qual o sol não molestava os filhos de Israel. O sol eles não morriam por assolação, eles não morriam cozinhados pelo sol, assados pelo sol. Não, porque havia uma nuvem espessa que filtrava o sol sobre eles e não deixava com que eles fossem destruídos. E durante a noite aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo que durante a noite aquecia os israelitas. Porque no deserto, durante o dia, as temperaturas chegam a 50 graus, até mais algumas vezes. Mas durante a noite essas temperaturas caem para 0 graus e às vezes até menos do que 0 graus. Então é um delta muito grande, 50 graus de diferença aproximadamente em poucas horas de diferença. É muita coisa para assim, o organismo suportar, né? O organismo tem que estar bem preparado para suportar isso. E o povo saiu do Egito sem praticamente nenhuma proteção. Eles não tinham nenhuma proteção para o deserto, né? Se eles não tivessem aquela coluna de fogo para aquentá-los durante a noite e a nuvem espessa durante o dia para aplacar o calor e os raios solares, eles certamente morreriam no deserto, né? Mas Deus se fez o protetor e o salmista lançou mão desse fato, dessa história, para nos dar a garantia, a segurança que o Senhor está nos protegendo de todas as intempéries que possam acontecer na nossa caminhada. Podem haver terremotos, podem haver enchentes, podem haver várias intempéries, e as intempéries podem nos alcançar, porém o Senhor, Ele vai estar conosco para que a gente consiga atravessar as intempéries, seja elas quais sejam. Aqui agora eu lembrei, quando no Chile, o Chile é o segundo país mais sísmico do mundo, ou seja, onde há mais terremotos além do Japão. O Japão é o primeiro e o Chile é o segundo. E nós fomos visitar um prédio, que é o maior prédio da América Latina, o Sky Costaneira, e chegamos lá em cima, no topo, tem uma guia que ela foi explicando para a gente, falando da estrutura do prédio e tal, não sei o que, e de repente ela começa a falar, olha, o prédio, nós já passamos por 2 terremotos, e foram terremotos pequenos e tal, mas o prédio resistiu. Nós não sabemos até que ponto o prédio vai resistir se houver um terremoto maior e tal, não sei o quê. A maioria das pessoas ali, a única vontade, pelo menos a minha vontade, de Cacilda, era descer rapidamente e sair daquele lugar. Porque a mulher falava tanto de terremoto que iria acontecer, que assustou o nosso coração, que poderia acontecer, né? Porque o terremoto numa vida, de repente, ele acontece, só que o prédio já tinha aguentado 2 terremotos, mas em escala pequena, né? Em escala pequena. Mas sei lá o que podia acontecer num prédio daquele, né? E ela disse, olha, se acontecer, vocês correm para eles tinham uma cápsula de proteção, né? Dentro do próprio prédio, né? No caso, as pessoas do andar, vai para aquela cápsula de proteção, né? Para
os terremotos. Aí ela estava instruindo, né, a gente, porque se começasse a tremer alguma coisa, todo mundo para a cápsula de proteção, né? Mais ou menos isso. Mas assim, queridos, o Senhor é que nos protege. O Senhor é que nos protege de tudo. Pode haver o terremoto que for, possa haver o que for. Se o Senhor estiver conosco, nós não seremos atingidos. E se nós formos atingidos, nós seremos guardados. E nós passaremos pelas intempéries. Terceira promessa que o salmista lança a mão. O Senhor guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Aqui o salmista ele fala em duas linhagens de mal. Primeiro ele fala do mal físico que podem nos atingir. Qual seria o mal físico que poderia atingir ali o peregrino ou o salmista ali naquele momento? Os ladrões do caminho, né? Os ladrões, os salteadores, né? Os animais ferozes, leão, urso, né? Que naquele tempo na Palestina existiam esses animais, né? Tanto que Davi matou um urso e matou um leão, né? Existiam esses animais ferozes, além de outros também, né? Serpentes, cobras, né? Animais peçonhentos, existiam bastante. Ou seja, qualquer coisa que causava um mal ao físico. O Senhor, ele se colocava numa condição de proteger, assim como ele fez com Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões e Deus foi lá com seu anjo, fechou a boca dos leões. E Daniel não foi consumido pelos leões, né? Assim como Deus fez com Daniel, ele fará conosco também na nossa caminhada. O leão, ele não nos devorará. Não nos devorará. Né? O urso não nos devorará. Nenhum salteador, nenhum ladrão, salteador tomará o que é nosso. O Senhor guarda também o que é nosso. Mas depois ele diz assim, ele guardará a tua alma. Aí agora ele está falando de Satanás, do perseguidor das nossas almas, daquele que pode destruir e matar a alma. Mas nós estaremos protegidos, que Satanás ele não pode nos tocar. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e ele nos protege e nos livra. Ele diz que Satanás está ao derredor. Por que está ao derredor? Porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. É os anjos do Senhor que nos guardam. É o Senhor que nos guarda, que não deixa com que Satanás toque na gente, né? Nós somos completamente protegidos. E a palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus, olha, estando comigo, estando nas minhas mãos, ninguém jamais arrebatará. Ninguém tem o poder de nos tirar das mãos do Senhor, porque nós somos dele, nós somos propriedades do Senhor, guardado, protegido, direcionado, cuidado pelo próprio Deus. E por último, queridos, a última promessa que ele lança a mão é que diz assim que o Senhor guardará em toda a nossa trajetória. Olha o que diz o verso 8. Diz assim, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Eu fiquei meio intrigado quando eu estava lendo o texto, mas a tua entrada e a tua saída não bateu bem. Aí eu fui ao original, e no original não está nessa ordem. No original está a tua saída e a tua entrada. Aí sim fez sentido para mim, né? Porque nós caminhamos numa trajetória única, numa trajetória reta. Nós caminhamos numa trajetória reta, numa trajetória que vai chegar a algum lugar. Um carro de som passando na rua aqui agora.
deixar ele passar. Então, o Senhor é que protege a nossa trajetória do início ao final, desde a nossa saída até a nossa chegada, até a nossa entrada. Né? É isso que ele está querendo dizer. Né? Ele guardará a sua saída. Qual é a saída? A nossa saída é quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, pronto, ali é o nosso ponto de saída. E aí nós vamos seguir a nossa trajetória até o ponto final. Qual é o ponto final? Vida eterna com Deus lá nos céus. Então, durante toda essa trajetória, o Senhor nos guardará de tudo, em todas as circunstâncias, em todos os problemas que surgirem, em todas as intempéries que surgirem, em todos os maus que surgirem, em tudo o Senhor nos guardará. Isso que ele está querendo dizer. Ele guardará a tua saída, que já praticamente todos que estamos aqui escutando essa mensagem, já saímos, já demos um ponto de partida, o dia que nós entregamos nossa vida a Cristo. E nós chegaremos lá. E durante essa caminhada, teremos dificuldades? Teremos sim. Mas o Senhor estará conosco em tudo. E o salmista, ele, durante todo o salmo, ele repete a palavra guarda, ou guardar. Ele repete 7 vezes. Por que ele repete tantas vezes? Porque ele quer enfatizar. Ele quer bem enfatizar, quer que a gente entenda, por definitivo, que o Senhor é quem nos guarda. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, o Senhor é quem nos guarda. Amém, queridos? Que Deus abençoe, aplique essa palavra no seu coração e que você possa estar confiante, seguro, porque o guarda fiel, o fiel depositário das nossas bênçãos, o fiel depositário do nosso socorro, está conosco, grudadinho conosco, e não nos solta, não nos larga e não vai nos abandonar. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos.